Os princípios divinos em tempos de crise. O link da revista completa está aqui abaixo do vídeo, você pode fazer o download. Eu sou o professor Daniel Ramos e nós estamos na lição 9, Como vencer as oposições à obra de Deus. Texto base, Neemias capítulo 4, do 8 ao 20, 1 João 4:4, 5:5. Nessa lição, veremos quais oposições que Neemias enfrentou frente à obra de Deus. E, por fim, notaremos como Neemias reagiu para vencer as artimanhas dos inimigos da obra do Senhor para impedir a reconstrução dos muros da cidade. Vem comigo? O primeiro tópico desta belíssima lição que nós estamos estudando aqui nesse trimestre, e por que não dizer relevante, vai dizer que as oposições que Neemias enfrentou na obra de Deus, vamos entender como é que funciona ela? Primeira oposição que ele enfrentou, zombaria. Uma das principais estratégias do inimigo foi a zombaria contra Neemias, bem como os judeus. Abre aspas. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós. Neemias, capítulo 2, 19a, capítulo 4, versos 3 e 4. Zombar significa mangar, debochar, ironizar. A Bíblia descreve diversos exemplos de zombaria, como Agá, que zombou de Sara, Gênesis 21:9, uns rapazes que zombaram de Eliseu, 2 Reis 2:23, e os escribas fariseus e sacerdotes que zombavam de Cristo, Marcos 15:31, Lucas 16:14, 22:63. A zombaria tem como objetivo de trazer desânimo ao coração do crente, como vai nos explicar Salmo 35, verso 15 e verso 16, e também a carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 36. O desespero também foi um problema enfrentado por ele. Um outro tipo de oposição que Neemias enfrentou foi o desespero por parte dos inimigos. Abre aspas, e desesperaram-nos e disseram, que é isso que fazeis? Neemias 2, 19b. Desprezar significa tratar com desdém, desconsiderar. Dentre os muitos exemplos de desprezo na Bíblia, destacamos alguns. Esaú, que desprezou a sua primogenitura, em Gênesis 25:34. Os filhos de Belial, que desprezaram a Saul, 1 Samuel 10, 27. Davi foi desprezado por Golias, 1 Samuel 17:42. E até Jesus, que foi desprezado por Herodes. Lá em Lucas 23:11. E pelos próprios judeus. Isaías 53:3, que vai ser retomado em João, capítulo 1, verso 11. Outro problema? Calúnia. Os inimigos de Neemias o acusaram de rebelião contra o rei da Pérsia, numa tentativa de fazer com que ele fosse punido pelo mesmo. E isso porque todos os que se rebelaram contra o rei eram sentenciados à morte. Abre aspas, quereis rebelar-vos contra o rei? Neemias 2, 19c. Acusar significa culpar, incriminar, imputar falta, delito ou crime. A calúnia é uma das principais armas usadas pelo inimigo do povo de Deus. Você vai ver isso em Esdras 4, 1 a 16, Jó capítulo 1, 9 a 11, capítulo 2, versos 4 e 5, Mateus 27, 12, Marcos 15, verso 3, Lucas capítulo 6, verso 7 e o capítulo 11, verso 54. Também teve que enfrentar a difamação. Como Neemias não caíra ante as primeiras calúnias, Sambalate e Gesem iniciaram uma campanha de difamação contra o servo de Deus. Confere lá em Neemias 6, versos 5 ao 7. Tudo isso era mentira. Neemias capítulo 6, verso 8. E Neemias tomou atitude certa diante da difamação, pois apresentou ao Senhor aquela causa. Neemias capítulo 6, verso 9. Não ficou trocando farpas com os opositores, mas confiou naquele que havia de justificá-lo. Como bem falou o apóstolo Paulo, abre aspas, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos capítulo 8, verso 34.
Queridos irmãos, queridas irmãs, o diabo nos acusa insistentemente e diuturnamente diante de Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Mas junto ao Senhor, nós também temos um justo advogado. Não esqueçam disso. Já está predito em 1 João capítulo 2, verso 1. As acusações estão sempre presentes na caminhada cristã. Mateus 5, versos 11 e 12. Devemos estar atento para não desanimar. Não desanimar jamais por causa dessas armas satânicas. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Ele também teve que enfrentar escárnio. Isso mesmo, escárnio. Pense só. Um outro tipo de oposição que Neemias enfrentou foi o escárnio. E sucedeu que, tendo ouvido Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Neemias capítulo 4, verso 1. E escarnecer significa zombar, tratar com desprezo. A Bíblia diz que não devemos assentar nas rodas dos escarnecedores. Salmo conhecidíssimo, que é o Salmo 1, verso 1. Que Deus não se deixe escarnecer. Gálatas capítulo 6, verso 7. E que nos últimos tempos surgirão escarnecedores. Segundo Pedro 3:3, Judas 1:18. Muitos servos de Deus foram alvos de escárnio. Mas nenhum deles foi tão escarnecido quanto o próprio Senhor Jesus. Quer confirmar? Mateus 27:41, Marcos 10:34 e Lucas 23, verso 11. Neemias também teve que enfrentar desestímulo. Os inimigos da obra e de Neemias, ao perceberem o avanço da restauração dos muros, lançaram uma espécie de pergunta pondo em dúvida o avanço da obra. Seu objetivo, evidentemente, era deter a reconstrução por intermédio do menosprezo. Abre aspas. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Neemias capítulo 4, verso 2. Eles tentaram diminuir a autoestima do povo, chamando-os de fracos. Querido irmão, querida irmã, devemos ter a postura de Josué e Calebe e não ceder às investiduras, ou às investidas, melhor dizendo, contra o nosso ânimo. Confere lá em Números 13, verso 30 e Números 14, verso 9. Neemias também teve que enfrentar desdém. Isso mesmo, não é pouca coisa não. Além de duvidar do avanço da obra, eles duvidaram também que a muralha permaneceria de pé. Era uma maneira de fazer com que os judeus desistissem de erguer os muros de Jerusalém. Abre aspas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Neemias, capítulo 4, verso 3. Irmãos, se os judeus dessem ouvidos a essas palavras, com certeza a reconstrução teria parado. Mas eles não desistiram, não. Continuaram a obra e em 52 dias os muros foram edificados. Neemias 6:15. Podemos ver claramente aqui qual era a intenção dos inimigos de Neemias. Abre aspas. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Neemias, capítulo 4, verso 8. Você acha que acabou por aí? Ele também teve que enfrentar conspiração. É estreito, não foi brincadeira a investida, não. Conspiração é a ação de construir um plano que prejudica alguém, geralmente um governante. É uma espécie de maquinação. Isso. Ato de quem busca prejudicar alguém com a ajuda de outrem. Conluio. Ih, nada a ver com a igreja de hoje, imagina. É a combinação secreta com alguém contra uma terceira pessoa, uma trama. Abre aspas. Ouvindo Sambalate e Tobias, e os sábios, e os amonitas, e os asdoditas, que ia avante a separação, a reparação dos muros de Jerusalém, e que já os hebreus já se começava a fechar,
iraram-se sobremodo e coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão ali. Neemias capítulo 4, versos 7 ao 8. Outra coisa, astúcia. Sanbalat e Gesem maliciosamente convidaram Neemias para uma reunião em que supostamente fariam as pazes, se tornariam amigos e esqueceriam o passado. E seria todos irmãos. A intenção deles era a pior possível. Abre aspas. Sucedeu que, ouvindo Sanbalat e Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, olha para você ver, mandaram dizer-me, vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias. Neemias 4, verso 11, Neemias 6, versos 1 e 2. Parecia que estavam arrependidos de seus primeiros feitos. Mas não se engane, não. Era tudo fingimento. O apóstolo Paulo nos preveniu acerca de homens maus e perversos que apenas tinham aparência de piedade. E aqui, quando eu estou falando homem, eu estou falando homem no sentido tropológico. Homem e mulher. 2 Timóteo 3, verso 1 e 5 nos explica mais sobre isso. O inimigo sempre procura falsas alianças com o povo de Deus com o intento de infiltrar-se entre nós para descobrir nossos segredos e estratégias. Lembra lá de 2 Reis 20, versos 12 ao 17? É necessário ficarmos atentos. Segundo tópico da lição de hoje, como Neemias reagiu para vencer as oposições à obra de Deus. Eu imagino que é um tópico maravilhoso. E se eu fosse você, eu não saía da frente desse vídeo, ficava até o final. Como que ele vai vencer? Como que ele vai reagir? Vamos lá? Primeira lição, Neemias orou a Deus. Irmão, irmã, a oração é indispensável à vida cristã, principalmente quando estamos fazendo a obra de Deus em meio a oposições. Abre aspas, porém, nós oramos ao nosso Deus. Neemias 4, verso 9a. Além das grandes lições que aprendemos com Neemias sobre administração, liderança, planejamento, ele nos ensina também que devemos orar antes e durante e depois das realizações da obra de Deus. Aliás, devemos orar em tudo. Toda a diligência da vida cristã deve estar pautada na oração. Neemias, capítulo 1, 4 a 11, capítulo 2, verso 4, capítulo 4, 4, 9, capítulo 5, 19, capítulo 6, verso 9, 14, capítulo 13, versos 14, 22, 29, 31. A Bíblia está completa ou repleta de promessas de exemplo de respostas às orações. 1 Samuel 1, 9 a 20, 2 Reis 9, 15 a 20, Jeremias 33, 3, Salmos 50, 15, Mateus 21, 22, Atos 12, 5, Tiago 5, 16. São os exemplos. Neemias confiou em Deus. Essa também foi uma estratégia de Neemias. Ele orou e depois confiou. Neemias sabia que estava no centro da vontade de Deus e que o Senhor era com ele. Por isso, tinha convicção de que seu objetivo estava alcançado. Então, abre aspas, lhe respondi e disse, o Senhor Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias 2, verso 20a. A confiança inabalável em Deus é fundamental para quem está à frente da obra, principalmente em meio às oposições. Deus quer que eu e você confiemos nele em toda e qualquer circunstância. Depois você medita ao que terminar o livro, Salmo 33, 4, 27, 4, 46, do 1 ao 11 e a carta aos Hebreus 11, verso 1. Depois que a obra foi concluída, até os inimigos reconheceram que Deus estava com eles. Neemias 6, versos 15 e 16. Outra coisa que Neemias fez para reagir? Continuou trabalhando. Ora, confia e continua o trabalho. Além da confiança em Deus, Neemias motivou o povo a continuar trabalhando. Não parem. A ordem é para marchar. Lembra lá de Moisés? Se eles fossem dar ouvidos aos opositores ou desviar a atenção das reconstruções dos muros, com certeza a obra não ia a lugar nenhum.
abre aspas, e nós, seus servos, nos levantamos e edifiquemos. Neemias, capítulo 2, verso 20b. Assim Neemias nos ensina que jamais, grifa essa palavra, irmão, grifa essa palavra, irmã, jamais devemos permitir que as oposições impeçam a continuidade da obra de Deus, a obra que o Senhor Deus nos confiou. Enquanto os inimigos se levantaram, continuemos, pois, trabalhando. Esta é a ordem. A ordem é para marchar. A ordem é para marchar. Lembra desse louvor? O marchar aqui significa trabalhar. Abre aspas, porém edificamos o muro e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Uma liderança que insiste no trabalho, uns liderados que obedecem trabalhando, resulta em Neemias capítulo 4, verso 6. Manter-se animado deve ser o propósito de todo crente em relação ao trabalho do Senhor. Vê lá em 1 Coríntios 15, 58. O ânimo nos leva a prosseguir, a permanecer, a aceitar nossos desafios em Deus. Neemias 2, 5, 17 e 18. Capítulo 2, versos 5, 17 e 18. Tem mais um detalhe? Neemias preparou-se para a batalha. Estejam preparados. Neemias entendeu que era necessário aumentar a segurança. Abre aspas. E pusemos uma guarda contra eles. Neemias 4, 9b e também o verso 13. Os inimigos dos judeus estavam tão dispostos a deter a obra que intentaram armar ciladas para tirar-lhes a vida. Pense nesse extremo. Neemias capítulo 4, verso 11. Neemias tomou algumas atitudes nesse sentido. Abre aspas. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Neemias, capítulo 4, verso 13. Neemias mostrou que é preciso ser vigilante contra os inimigos. Neemias, capítulo 4, verso 16 ao 18, 21, 23. Tem mais uma coisa que Neemias fez para reagir a tudo isso. E eu não posso esquecer de falar com vocês. Neemias animou o povo. Isso mesmo, nós precisamos de ânimo. O coração do povo não se inclinou a ouvir a zombaria, escárnio e desprezo. O povo tapou os ouvidos ao inimigo e concentrou suas energias físicas, mentais e emocionais na edificação do muro. Irmãos, irmãs, se quisermos vencer, temos que tapar os ouvidos a todo comentário que instilar desânimo, incredulidade e fracasso. Abre aspas. Assim edificamos o muro e todo o muro se completou até metade de sua altura porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4,6. Nesta época de pandemia, se nós olharmos pela dificuldade, pelas quarentenas, pelo distanciamento, a nossa fé vai se afrouxar. Fiquemos firmes, concentrando nossos olhares no nosso consumador, em Cristo Jesus. Irmãos, Neemias conscientizou os judeus de que a vida dos seus familiares também estava em perigo e por isso eles teriam que pelejar também por eles. Abre aspas, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. Neemias 4,14. Essa atitude de Neemias nos faz lembrar que o diabo, o nosso maior inimigo, peleja não apenas contra nós e contra a obra de Deus, mas contra a nossa casa, desejando destruí-la. Mas nós declaramos ele derrotado em o nome de Jesus, pelo poder da palavra. Palavra que nos ensina a ser sóbrios e vigilantes. Mateus 26, 41, Tiago 4, 7, 1 Pedro 5, 8. E acima de tudo, pelejar pelas nossas famílias, pela nossa casa. Deuteronômio 6, versos 5 ao 9, Jó capítulo 1, verso 5 e Provérbios capítulo 22, verso 6. Tem mais uma coisa que Neemias nos ensina. Neemias teve coragem. Tem que ter coragem. Quando Semaías convidou Neemias para fugir dos inimigos, a resposta foi contundente. Abre aspas. Um homem como eu fugiria, fecha aspas. Neemias 6,11. A coragem de Neemias precedia da fé no Senhor dos Exércitos. A fé sempre foi uma marca obrigatória na vida dos personagens bíblicos que demonstravam coragem e valor diante dos perigos e das ameaças. Vai lá, confere em Gênesis 14, 12 ao 17, Deuteronômio 7, versos 1, 2,
Juízes, capítulo 6, verso 5, 2 Samuel 23, do 8 ao 39, 2 Reis, capítulo 6, versos 14 ao 17. Espalhar o medo no meio do povo de Deus sempre foi uma estratégia do maligno. Neemias 4, versos 7 ao 13. Portanto, devemos estar firmes no propósito de confiar em Deus e permanecer executando suas determinações. O servo de Deus tem propósito. Neemias capítulo 14, verso 1 ao 9. Neemias também nos ensina uma coisa muito interessante. Ele teve temor a Deus e discernimento. Coisa que está faltando bastante no nosso meio. Temor e discernimento. Duas palavras caríssimas. Neemias ainda prosseguiu na sua resposta a Semaías, dizendo, abre aspas, e quem há, como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias capítulo 6, verso 13. Neemias desconfiou daquele falso profeta, pois sabia que o acesso ao templo era restrito aos levitas e sacerdotes. O seu conhecimento da lei do Senhor e do Senhor da lei lhe deu condições de identificar uma falsa profecia. Olha que coisa interessante esse ensinamento. Provérbios capítulo 2, verso 1 ao 14, Efésios capítulo 4, 14 e 15. O agravante é que não era apenas um falso profeta, mas vários. Neemias 6,14. Neemias estava rodeado de traidores que se deixavam vender por dinheiro. Nada parecido com os dias de hoje, claro. Neemias capítulo 6, verso 12 ao 14 e também os versos 17 ao 19. Eram profetas da qualidade de Balaão. Lembra lá de Judas, versículo 11? E inimigos da estirpe de Judas Iscariotes. Mateus 26, 14 ao 16. Mas Deus deu discernimento espiritual ao seu servo e ele não foi tragado pelos seus inimigos. De igual modo, o Senhor haverá de frustrar toda e qualquer tentativa do maligno contra a igreja do Senhor. Recebe aí, irmão. Mateus 16, 18. Pois estamos munidos das armas espirituais. De onde eu tirei isso? Pelo amor de Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Efésios, capítulo 6, do 10 ao 17. Vamos concluir? Todos nós estamos sujeitos a enfrentar algum tipo de oposição, principalmente quando estamos exercendo algum tipo de liderança. Somente com a sua vida pautada na dependência divina e compromissados com a palavra de Deus é que conseguiremos vencer grandes desafios que nos deparamos diariamente. Neemias é o exemplo de um líder abnegado, compromissado, intercessor e, acima de tudo, obediente ao chamado e aos propósitos de Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ficar comigo até o final desta aula. Deus abençoe a sua casa. A minha oração no final desta aula, Deus te dê coragem. Deus te faça como Neemias, com todas essas prerrogativas que nós colocamos, para que você chegue ao denominador comum, que é a glória do nome do Filho de Deus. Beijo no coração.